Juan, um garoto humilde de Rosário, na Argentina, se apaixonou por Agustina Martinez quando tinha apenas 5 anos. Apesar da conexão que tinham, a vida os separou. Agustina se mudou para a Itália e Juan ficou na Argentina, enfrentando problemas pessoais. A vida de Juan passou por muitos desafios. Problemas familiares, financeiros, o fim de sua carreira de boxe, para depois se tornar um dono de restaurante de sucesso. 2 décadas depois, isso aconteceu. Nascido em uma família humilde, Juan José Abate era uma criança que aprendeu cedo as dificuldades do mundo. A sua família lutava constantemente para garantir as necessidades básicas, o que marcou sua infância. Juan tinha 5 anos quando conheceu Agustina, e ela foi o início de uma longa história de amor. A presença dela era como um alívio em sua vida complicada. Eles formaram uma conexão pura e forte, se tornando o apoio um do outro. Eles sonhavam em uma vida feliz juntos, longe das dificuldades que enfrentavam. O coração juvenil e puro, cheio de esperança com o primeiro amor. Todo dia era uma aventura. Toda risada compartilhada era uma memória para se guardar. E cada promessa era um testemunho do amor gentil que sentiam um pelo outro. Eles conversavam sobre as esperanças para o futuro, onde estariam longe das decepções do dia a dia. Mas a vida tinha planos diferentes. O pai de Agustina decidiu se mudar novamente para a Itália. Sendo menor de idade, Agustina não tinha outra escolha, teria que ir com seu pai. A notícia foi um balde de água fria para as 2 crianças, que nunca esperavam algo assim. O dia da despedida foi de partir o coração. Eles choravam e se abraçavam, prometendo e esperando que o amor puro que compartilhavam resistiria ao tempo e à distância. Enquanto Agustina ia embora, um pedaço de Juan ia com ela. Mas o vazio também estava presente e demoraria anos para cicatrizar. Enquanto acenava para o carro que se distanciava, Juan foi deixado apenas com as memórias do passado e com a promessa de uma reunião no futuro. Seu coração doía com a perda, mas se agarrava à esperança. A lembrança dos olhos de sua amiga e primeiro amor fazia com que ele continuasse. A vida de Juan continuou e a ausência de Agustina intensificava o que já era difícil. Mas ele se agarrava na esperança de que um dia estariam juntos. Esse amor tão puro mostra a resiliência da conexão humana. Para Juan, o laço que tinha com Agustina era suficiente para o fazer continuar em uma vida tão difícil. A história deles mostra que o amor pode ultrapassar as mais impensáveis tempestades e, na face da adversidade, pode criar uma saga que perdura o teste do tempo. Juan José Abate era um jovem adulto que enfrentava adversidades. Criado em uma vizinhança humilde em Rosário, Argentina, sua vida era um campo de dificuldades, que estava bem distante dos sonhos para o futuro que ele tinha com Agustina. Seus dias eram marcados pelas dificuldades que seus pais enfrentavam, que pareciam crescer com o tempo. Seus pais eram trabalhadores que lutavam para pagar todas as contas, mas sempre se mostravam resilientes em face às adversidades. Eles dedicaram a vida para sustentar os filhos, colocando muitas vezes a própria saúde em jogo. Vê-los trabalhar dia e noite fez com que Juan se tornasse mais consciente de suas responsabilidades. Atualmente, Juan se encontrava com dificuldades na escola. Não importava o quanto se esforçasse, matemática e linguagem pareciam montanhas que ele não conseguia conquistar. Era uma dificuldade que ele carregava consigo como uma âncora, o carregando cada vez mais para baixo. Juan encontrou um escape para as frustrações em sua paixão pelo boxe. Tendo aulas com um treinador aposentado da vizinhança, Juan descobriu seu talento natural para a prática. O esporte se tornou uma saída para as suas frustrações. O ringue se tornou seu santuário. Ele começou a pensar e planejar uma carreira profissional, uma saída de sua vida tumultuosa. Porém, seus sonhos foram tirados dele por uma lesão séria no joelho.
A péssima notícia destruiu seus sonhos e o levou para um caminho de incertezas. Enquanto ele tentava equilibrar suas decepções pessoais, outro golpe o acertou em cheio. Sua mãe estava doente. A mulher que sempre foi o pilar principal de sua família agora estava batalhando contra uma doença séria. A doença ficava cada vez mais severa, transformando a mulher, uma vez vibrante, em uma casca fina e frágil dela mesma. Ver sua mãe sofrendo enchia o coração de Juan de dor. Uma dor tamanha que suas tribulações pessoais se tornavam insignificantes. Infelizmente, sua mãe sucumbiu à doença, deixando Juan sem rumo em um mundo que já não tinha a luz de sua mãe para guiá-lo. A perda era insuportável. O luto era pesado em seu coração. Em seus piores momentos, ele se encontrava pensando em seus momentos com sua mãe, um símbolo de amor e força que transcendia a morte. A perda de sua mãe foi um ponto de virada na vida de Juan, uma situação que o fazia suportar o peso do luto, enquanto ainda tinha que lidar com lutas pessoais. Sua vida tinha se transformado em um caos, que trazia a cada dia um desafio diferente. Mas Juan ainda tinha sua resiliência, um traço herdado de seus pais e lapidado em sua breve carreira no boxe. A vida do jovem homem era um testemunho para a realidade difícil que muitas pessoas enfrentam e a coragem necessária para ultrapassá-la. Mesmo cercado por adversidades, Juan se agarrava à esperança, tendo combustível a memória de sua falecida mãe e as promessas que havia trocado com Agustina anos atrás. Assim, ele encontrava a força para vencer suas tempestades. A vida de Juan sempre foi atravessada por provações e desafios, mas enquanto ele navegava pelo labirinto da realidade, ele descobriu algo, uma grande paixão pela cozinha. Foi na cozinha de sua casa humilde que ele descobriu essa nova fascinação pelo cozinhar. Enquanto cozinhava, era tomado por uma sensação que o fazia sentir-se vivo. O seu amor pela cozinha começou pela necessidade de preencher o lugar de sua mãe na alimentação da casa, administrando potes e panelas e sentindo os aromas e perfumes dos ingredientes. Ele encontrava o conforto que precisava. Ele percebia que cada prato fazia com amor, em homenagem à sua mãe. A paixão se tornou um sonho de carreira, para quebrar o ciclo da pobreza em sua família. Observando seus pais enquanto crescia, Juan aprendeu o valor do trabalho duro e, aplicando isso em sua ética, ele assumia diversos empregos, pegando tudo o que lhe ofereciam e guardando todo o dinheiro que podia. O seu sonho de ter um restaurante, mesmo que muito distante, o dava um propósito. A falta de dinheiro era constante e a fome era uma companheira, mas nada disso abala seu espírito. Ele canalizava suas frustrações em seu trabalho e sonhos e passava pelas tempestades. Anos de trabalho duro culminaram em uma oportunidade. Com o dinheiro que tinha guardado e por conta própria, Juan finalmente inaugurou seu restaurante. Era um estabelecimento modesto e simples, mas era dele, e ali ele colocava todo o seu coração e alma, criando obras culinárias que tinham referência de toda a sua jornada, de um menino de Rosário para um dono de restaurante. O local rapidamente ganhou reconhecimento pelos seus sabores unidos, pela ambientação aconchegante e pelas histórias de cada prato. O sucesso finalmente batia em sua porta, como o sol atravessando pelas cortinas de manhã. As dificuldades da pobreza eram passado e a fome se transformou no sabor doce do sucesso. Seu sonho havia se materializado. A vida de Juan se tornou um exemplo, um lugar de esperança para quem estava no mesmo lugar que um dia ele esteve. Seu restaurante se mantinha imponente nas ruas cheias de Rosário, se provando como resultado de seu trabalho duro. Ele havia criado um legado na história de sua cidade. Apesar de todo o sucesso que estava conquistando, uma parte dele sempre buscava algo a mais. Algo que a fama e o dinheiro não podiam trazer. Agustina. As lembranças dela queimavam como brasas de um fogo que um dia existiu em seu coração. O amor de Juan e Agustina era coisa do passado. Uma lembrança de seu amor na adolescência. Era puro, inalterável, cheio de promessas.
Uma delas foi a promessa de que eles um dia se encontrariam novamente, independente de onde o futuro os levasse. Essa promessa fez por muitos dias de escuridão que Juan continuasse. Ele se agarrava a esse amor tão puro para navegar pela vida. Com o passar dos anos, muitas mulheres entraram na vida de Juan, algumas atraídas por sua fama, outras pelo dinheiro e outras pela sua resiliência. Mas nenhuma era Agostina. Nenhuma risada era sua. Nenhum sorriso trazia seu calor. Nenhuma preenchia o vazio que ela havia deixado. O dia de seu reencontro com Agostina era uma ânsia que batia no coração dos dois. Para Juan, tão aguardado quanto a inauguração de seu restaurante. A ansiedade tomava conta dele com a aproximação do dia. Várias perguntas rondavam sua cabeça. Agostina lembrava de sua promessa? Ela viria? A incerteza era uma pílula difícil de engolir, mas ele se agarrava à esperança e que sim, ela viria. O dia havia chegado. O sol aquecia com sua luz as ruas de Rosário. Juan estava no parque, em que eles costumavam sonhar juntos. O parque onde fizeram sua promessa. Ele esperava cada segundo com seu coração batendo forte no peito. Suas mãos seguravam um buquê pesado de flores, as favoritas de sua amada. Sua ansiedade aumentava. As pessoas passavam por ele, mas nenhuma delas era Agostina. Cada hora que passava era um soco no estômago, mas lá ele ficava, agarrado na esperança de que ela apareceria. Seu coração era um pêndulo que balançava entre o desespero e a esperança. Juan tinha passado por muito em sua vida, perdas e decepções. Ele conseguiu conquistar o sucesso depois de muita luta, mas naquele momento, ele era o garoto pobre e apaixonado de Rosário. Naquele parque, sentado em um banco cheio de ansiedade, Juan esperava por Agostina. Seu coração se agarrava à promessa feita na juventude. O sol começou a se pôr, pintando o céu com diversas cores. Ele esperou, acreditando com todas as provas que ela iria lembrar de sua promessa. Um misto de emoções passava por Juan enquanto ele estava de pé no altar de uma linda e decorada igreja. O ar estava cheio pela ansiedade e pelo aroma de rosas. Ele foi convidado como testemunha por um velho conhecido. A identidade do noivo e da noiva era ainda um segredo, que seria revelado na hora da cerimônia. Cada tic-tac do relógio aproximava o momento que Juan ainda não sabia mudaria sua vida. O homem olhou para as pessoas sentadas nos bancos. Alguns rostos eram familiares. Seus olhos então se prenderam na noiva que fazia seu caminho ao altar. Uma figura elegante que tinha o rosto coberto por uma cascata de renda caminhava com graça e parecia iluminada por sua própria luz. Algo no coração dele pulou. Havia um estranho sentimento de familiaridade. Ele estava cativado por ela. A noiva, uma mulher coberta por mistério. Então, houve um momento da revelação. Um momento em que ele lembraria para o resto da vida. Quando o cerimonialista autorizou a remoção do véu, a igreja ficou em silêncio, todos segurando a respiração devido à ansiedade da revelação. O noivo se aproximou da mulher e ergueu seu véu. Era Agostina. O reconhecimento o atingiu como uma lufada de ar, como se o véu tivesse sido tirado de seus próprios olhos. Era ela. A mulher com a qual ele havia sonhado todos esses anos estava em sua frente. Ela estava linda como ele lembrava. Seus olhos brilhavam com o mesmo espírito que o cativou na juventude. A mente de Juan começou a assimilar. Era como se o destino pregasse uma peça cruel, os reconectando na pior das situações. Mas naquele momento, ele se sentia aliviado. Era como se, de alguma maneira, a promessa deles havia se cumprido. Eles se encontraram. Agostina começou a chorar assim que ela se deparou com Juan. O reconhecimento silencioso era uma conversa entre suas almas. O reconhecimento de uma promessa que foi mantida e do amor que perdurou. A dor da separação que eles aguentaram por tantos anos culminou naquele lindo momento de união. Os presentes começaram a aplaudir e o suposto noivo saiu da frente de Agostina. Então Juan entendeu, ele não era a testemunha, ele era o noivo. Aquele era o momento de seu triunfo.
Após todas as dificuldades, eles acharam o caminho de volta um para o outro. A vida havia completado seu círculo. No meio da igreja, entre os olhares amorosos de sua família e amigos, Juan e Agustina celebraram seu amor, prontos para embarcar em uma nova jornada juntos, durante toda a vida. Eles encontraram o felizes para sempre, não nos contos de fadas, mas na realidade de seu amor duradouro. O que você achou dessa história? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu espero você aqui no mesmo canal. Até lá, tchau!